Marc Márquez virou exemplo na Copa do Mundo e para a seleção espanhola. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Às vésperas da partida entre Espanha e Marrocos, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico da Espanha, Luis Enrique, citou o exemplo de Marc Márquez como um atleta que vale de inspiração para todos os esportistas. O treinador citou as dificuldades que o Marc Márquez enfrentou desde aquela lesão que ele sofreu na abertura da temporada 2020 da MotoGP, para destacar como ele enfrentou todos os desafios da carreira dele. Para quem não lembra, o Marc Márquez fraturou o braço direito na abertura do campeonato de 2020. Desde então, a vida dele virou do avesso. Já foram 3 temporadas marcadas por essa lesão, porque ele precisou passar por 4 cirurgias. É verdade que nem tudo tá na conta da lesão original, Ele sofreu a lesão, tentou voltar mais rápido do que devia, porque ele fez uma primeira cirurgia logo na esteira da lesão, tentou voltar na corrida imediatamente seguinte, que era na semana seguinte da lesão. E aí isso daí deu um problema, porque ele precisou colocar uma placa de titânio. E aí ele não conseguiu correr daquela vez, Ele tentou, foi pra pista, percebeu que tinha muita dor, e aí desistiu de correr, mas seguiu treinando para tentar voltar na corrida seguinte. E aí a placa acabou sendo danificada por estresse, ou seja, esforço repetitivo. E aí ele teve que passar por uma segunda cirurgia, porque entortou a placa, então ele teve que fazer uma segunda operação. E aí depois não tinha meio, não recuperava. Veio uma terceira cirurgia, onde ele teve que passar por enxerto ósseo, porque a furação também que foi feita para colocar a placa de titânio também não consolidava. E aí teve que passar pelo enxerto, depois os médicos descobriram uma infecção, e aí nada resolvia. E aí nesse ano ele teve que abandonar a temporada da MotoGP para passar por uma 4ª cirurgia, que foi feita lá nos Estados Unidos. Então os médicos tiveram que serrar o osso, torcer, porque não estava nem encaixado direito, Então eles tiveram que torcer para poder fazer o encaixe direito do osso. Então tudo isso para ele tentar voltar a ser aquele Marc Márquez de antes. O que ele ainda não tem 100% de certeza que vai acontecer, Ainda é uma esperança para ele de que vai acontecer. Mas o Luis Enrique tem feito algumas lives nesse período de Copa do Mundo. E aí em uma dessas lives, na live que ele fez no domingo, ele citou o exemplo do Marc Márquez, e aí a declaração dele foi a seguinte. Eu deixei anotadinho aqui para poder falar para vocês exatamente o que ele falou. Me parece que Marc Márquez é outro exemplo do que significa ser um atleta de alto nível e é inabalável, apesar de todas as operações e lesões. Toda vez que ele compete no máximo. Eu não ouvi reclamar ou chorar. Ele é um animal competitivo, um exemplo nos momentos bons e ruins, um cara ótimo, para quem envia um enorme abraço. Ele ainda é o melhor e é também o melhor em superar dificuldades. E aí ele se dirigiu diretamente ao Marc e falou: eu tenho certeza de que você voltará ao seu nível. E se não voltar, não importa. Quando você dá 100%, como o Marc Márquez dá, você tem que tirar o chapéu. Acho que para alguém que conhece atleta e está acostumado a ver atleta se lesionar, porque as lesões no futebol são também muito frequentes, ter alguém que reconhece o que o Marc Márquez está fazendo e reconhece o quanto ele sofreu ao longo dessas últimas 3 temporadas, tem um impacto significativo, A gente está falando num período de Copa do Mundo e num esporte que é um esporte muito mais nichado do que é o futebol. Então você ter alguém desse nível competitivo olhando para o que o Marc Márquez está fazendo e reconhecendo a importância daquilo que ele está fazendo é certamente um reconhecimento muito importante, E eu acho que ele tem total razão. Acho que o esforço do Marc Márquez enquanto atleta deve sim ser valorizado, porque ele passou por uma verdadeira epopeia nos últimos anos, Acho que a dificuldade de passar por tudo que ele passou, independente de ter tido erro, independente das coisas que aconteceram com ele precisarem ter acontecido ou não, porque elas não precisavam, eu acho que a postura do Marc Márquez de seguir tentando, de seguir encarando, de seguir... Ele podia ter ido embora, Ele não tem mais absolutamente nada a provar. Ele já provou a qualidade dele como piloto, ele já provou, em muitos momentos também, a superioridade dele como competidor. Ele tem 8 títulos mundiais, Viu, Red Bull?
não sei se vocês viram, né, dias atrás, a Red Bull fez a Honda fez um evento onde ela reúne todos os pilotos dela no ano. E aí teve um encontro entre o Marc Marquez e o Max Verstappen. E aí a Red Bull fez um post com uma foto dos dois. E aí ela colocou lá assim, um bicampeão mundial e um outro piloto com, aí entre parênteses, vários títulos mundiais. E aí um monte de gente não entendeu, né? Tipo, tá difícil escrever 8, gente? São 8 títulos mundiais, né? Se ela não lembrou, 6 na MotoGP. Então, só pra deixar esse lembrete, se for difícil. Mas o Marc Marquez já provou tudo que ele tinha para provar, né? A qualidade dele, o talento dele, essa fome que ele tem, né? Ele sempre foi um cara que, muito além do que o equipamento dele tinha para oferecer, muito acima do que dava para fazer, ele sempre esteve ali, né? Ele sempre esteve com um vigor impressionante. Então ele já tinha tudo provado, ele não precisava continuar, ele não precisava seguir nesse esforço. Mas ele fez tudo isso e ele continua fazendo tudo isso. Então a entrega dele como esportista é efetivamente uma coisa que chama muito atenção. Então é bacana ver um outro esporte reconhecendo também um dos grandes nomes da MotoGP. E reconhecendo também o caráter de atleta de um esporte onde muitas vezes os competidores não são reconhecidos como atleta, né? Tem sempre esse debate, o esporte é motor, eles são atletas ou não são? São, é claro que são. Né? Eles precisam fazer um esforço físico tremendo, eles precisam se preparar tanto quanto atletas de outras modalidades. Né? Então, sim, é um atleta e é muito legal ver alguém do futebol reconhecendo o esforço dele como um atleta. Então, às vésperas de uma partida tão importante para a Espanha, ver o Marc Marquez ser reconhecido dessa forma, como um exemplo para os jogadores de uma Copa do Mundo, é muito legal ver acontecer. Me conta aí. Vocês acham que serve de motivação para os jogadores em campo? Ver alguém como o Marc Marquez? A gente se vê numa próxima. Até mais.